Olá, estou de volta com a nossa segunda aula de literatura e hoje eu vou conversar com vocês sobre o humanismo, período que ocorreu no século XIV, ainda na Idade Média, tá? Então, esse período foi um momento de transição entre o mundo medieval para o mundo moderno. As cidades começaram a crescer e a prosperar. O comércio se intensificou ali ao redor, né, dos castelos. Começaram a haver comércios ali, trocas. Muitos camponeses, atraídos pelas promessas de prosperidade, foram para os burgos trabalhar como pequenos mercadores. Então, nós saímos agora, né, do período do feudalismo e vamos para a burguesia, em que os camponeses ali começaram a se tornar mercadores, pequenos mercadores, né? Eles foram para essas cidades, para essas outras cidades, trabalhar como pequenos mercadores. Burgo era o nome dado à muralha edificada em torno das vilas ou cidades para a proteção dos seus moradores. A burguesia, que começou a enriquecer com as atividades comerciais, então começou a necessitar de uma formação cultural mais sólida, que ajudasse a administrar essa riqueza que eles estavam acumulando. O burguês, então, passou a investir em cultura, algo que até então só era feito pela Igreja Católica e pelos grandes soberanos. Lembra? O senhor feudal. Naquele período do feudalismo, 2% ainda da população, apenas, né, da população que era alfabetizado, né? E essa porcentagem correspondia à igreja, né, e correspondia aos senhores feudais. O restante não era alfabetizado. Aqui a gente já vê uma mudança de figura aí, em que o burguês, né, esses mercadores aí, eles começaram a investir na cultura. E aos poucos, os leigos começaram a conquistar um papel importante na produção e na circulação da cultura. A busca por uma formação levou à redescoberta de textos e autores da antiguidade clássica, considerado uma fonte de saber a respeito do ser humano. Então, aqui há um retorno para os filósofos, tá? Como Sócrates, Aristóteles, Platão. O foco dos humanistas passa a ser o ser humano, o que os afasta do teocentrismo medieval. Então, lembram, né, lá no trovadorismo, a consciência era teocêntrica, Deus está no centro do universo, Deus como centro de todas as coisas. Então, aqui, a consciência passa a ser antropocêntrica. O que é isso, né? Antropocentrismo é a doutrina que considera o ser humano como o centro de todas as coisas. Então, aqui, o ser humano é que passa a estar no centro do universo. O ser humano passa a ser o centro de todas as coisas. Então, consciência teocêntrica, não consciência antropocêntrica, desculpa, tá? Consciência antropocêntrica, o ser humano no centro de todas as coisas. Não mais teocentrismo aqui. Então, como representa o momento de transição entre o mundo medieval e o mundo moderno, o projeto literário não tem características definidas ainda. O velho e o novo convivem, provocando uma tensão que se evidencia na produção artística e cultural. Essa produção marcará o abandono da subordinação absoluta à Igreja Católica e o resgate dos valores clássicos. Então, vamos voltar aqui para a literatura antiga, né, para os filósofos da antiguidade. Um olhar mais racional para o mundo, que procura na ciência uma explicação para fenômenos que até então eram atribuídos a Deus. A base do desenvolvimento da literatura humanística
constitui-se com as obras de Dante Alighieri, a Divina Comédia, 1265 a 1321, e Francesco Petrarca, 1304 a 1374. Então, podemos dizer, né, que o berço do humanismo começa, né, com a obra de Dante Alighieri e com Francisco Petrarca. Ambos eram poetas italianos e suas produções inspiraram artistas de outros países europeus. Então, podemos dizer que o berço da literatura humanista foi a Itália, com Dante Alighieri e Francisco Petrarca. A obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia, contém a explicação para a vida e a morte. Eu vou ler um trechinho aqui do canto 3, tá? Da Divina Comédia. Por mim se vai a cidadela ardente, por mim se vai a sempiterna dor, por mim se vai a condenada gente. Só justiça moveu o meu autor, sou obra dos poderes celestiais, da suma sapiência e primo amor. Antes de mim não foi coisa jamais, criada senão eterna e eterna duro. Deixai toda a esperança, ó vós que entrais. Essas palavras, no letreiro escuro, eu li gravadas no alto de uma porta. Mestre, falei, delas não me asseguro. E ele, como quem cerce o medo corta, aqui toda suspeita é bom deixar, qualquer tibieza aqui não se comporta. Pois já somos chegados ao lugar onde se vê sofredora gente, que a luz do bem não soube conservar. O contexto de produção literária humanista é o mesmo do trovadorismo. Então, essa produção literária era feita para as cortes e palácios. A finalidade era promover a diversão e o prazer da aristocracia. E o público eram os nobres, a aristocracia. Linguagem. A adoção do soneto como forma poética fixa. Então, vemos aqui o nascimento do soneto. Poema de 14 versos, organizados em 2 estrofes e 4 versos, que chamamos de quartetos, e 2 estrofes de 3 versos, chamados de tercetos, sendo que as 2 primeiras estrofes apresentam o desenvolvimento do tema e os 2 últimos tercetos a conclusão do tema. O soneto conquistou o gosto da elite por acomodar em uma estrutura fixa o novo olhar indagador, analítico, que procura explicar racionalmente os sentimentos humanos. É denominado soneto o gênero lírico de origem italiana. Seu nome deriva do termo franco-provençal sonete, diminutivo de suono, som, melodia, que por sua vez tem origem na palavra latina sonus. A criação do soneto, né, ela é atribuída a Francesco Petrarca. Então, nós temos conhecimento de que foi ele o criador do soneto. No soneto dito petrarquiano ou regular, as rimas estão organizadas em A, B, BA, os 2 primeiros quartetos, e CDC ou CDE, DCD ou CDE, os 2 últimos tercetos. Eu vou ler para vocês agora, né, um soneto de Petrarca. Se a minha vida do áspero tormento e tanto afã puder se defender, que por sua força da idade eu chegue a ver, da luz do vosso olhar, o embaciamento. Então, tormento A, né, com embaciamento. E defender, B, com ver. E o áureo cabelo se tornar de argento, e os verdes véus e adornos desprender, e o rosto que eu adoro empalecer, que em lamentar me faz medroso e lento. Então, argento com lento, desprender, empalecer. Os 2 quartetos, tá? A, B, B, A.
e tanta audácia há de me dar o amor, que vos direi dos martírios que guardo, dos anos, dias, horas, o amargor. Então, amor com amargor, né? C com C. E guardo, né? Que seria o D. Se o tempo é contra este querer em que ardo, que não seja tal que a minha dor negue o socorro de um suspiro tardo. Então, ardo com tardo, tá? É o mesmo verso D, do terceto anterior, que vai agora contradizer com dor, tá? Que é o C, do amargor e do amor, da estrofe anterior. Então, há, né, na literatura humanista, o predomínio de partes do corpo humano, geralmente olhos e coração, a fim de ilustrar os efeitos do amor. E o uso de metonímias. Atentem-se a essa figura de linguagem, tá? O que é a metonímia? Ela consiste no fato de você utilizar uma palavra em lugar de outra. Você utiliza, né, parte, tá? Para ilustrar o todo. Por exemplo, eu digo, tome um copo de água. Eu não quero que você tome o copo, e sim a água que está dentro do copo. Ou eu digo, estou lendo Machado de Assis, ao invés de dizer a obra Dom Casmurro de Machado de Assis. Isso é metonímia. Ou eu posso dizer, minha vizinha ganha a vida vendendo perfumes, ao invés de dizer que ela vende produtos da natura, por exemplo. Meu tio sua a camisa para viver, ao invés de dizer que ele trabalha muito. Então, isso é metonímia, tá? Então, nas produções literárias humanistas, os poetas recorrem ao uso das metonímias para melhor ilustrar o efeito do amor no eu lírico. Esse mesmo procedimento também é utilizado para mostrar como determinada parte do corpo feminino simboliza todas as qualidades da mulher, aqui enfatizada no poema. Para finalizar, eu vou ler um poema de Francisco de Souza que vai ilustrar bem essas partes do corpo aí, tá? Para mostrar aí o que o eu lírico quer dizer. Cantiga. Acho que me deu Deus tudo, para mais meu padecer, os olhos para vos ver, coração para sofrer, e língua para ser mudo, olhos com que vos olhasse, coração que consentisse, língua que me condenasse, mas não já me salvasse, de tantos males sentisse. Assim que me deu Deus tudo, para mais meu padecer, os olhos para vos ver, coração para sofrer e língua para ser mudo. Eu encerro aqui então a introdução do humanismo. Na próxima aula eu vou falar do humanismo em Portugal. Beijo, tchau!